falando um pouquinho aqui, ó. Falar um pouquinho alto, mas fica ruim para vocês ouvirem. Então a gente tem aqui, esse é o EVS, né? Esse é o hidrociclone. É um vaso que ele está cheio de água. Até a entrada ali tem um flange grande amarelo ali em cima, não sei se vocês enxergam. Um pouquinho abaixo ele está cheio d'água. O reator fica então para o lado de lá, que a gente chama de baia, né? Ele está protegido por uma parede de concreto espessa. E quando ocorre alguma despressurização não planejada, ele vem para esse vaso, turbilhona com água, né? Ele pega todo o conteúdo de polietileno do reator e num segundo momento, vocês estão vendo flanges ali embaixo, a gente abre, descarrega isso em big bags e depois a gente vende isso como resíduo. Então, esse vaso ele tem na casa, não lembro de cabeça, mas ele tem na ordem de 50, 70 metros cúbicos. Tá? Ele é bem maior que o reator. O nosso reator aqui, ele tem na ordem de 800 litros só, mas com a pressão é muito mais elevada. Então ele comprime, né, o gás e tudo mais. A ideia desse vaso é justamente resfriando o conteúdo do reator, ele reduz a pressão. O que gera o ruído, né, aquelas linhas que eu mostrei lá que saíam para cima diretamente, é porque ele sai muito quente. Então ele acaba saindo numa velocidade sônica. Quando eu jogo no hidrociclone com água, ele resfria o gás, resfria o polietileno e aí a despressurização é suave. Ele reduz muito o ruído, né, e pega todo o conteúdo do reator deixando dentro do vaso. Essa ação ela reduziu a emissão no ar, na atmosfera. Exatamente. Uma quantidade bem grande de metros cúbicos, né? A gente fez um teste, né, e praticamente 100% do que está dentro do reator a gente coleta no deck. A gente sabe quanto tem dentro, questões de ciclometria, né, e tudo que a gente pesou, a gente viu que o sistema é realmente 99,9% de eficiência mesmo. Tá? Então, Relacionado quando você tem um evento especial. Exatamente. Agora, tem algum reflexo também depois na utilização do flare? Ele diminui ou não tem nada a ver uma coisa com outra? Essa unidade particularmente, né? Então, só recapitulando, essa aqui é a linha B, né? Ou linha 2 que a gente chama, e o outro hidrociclone está lá, a linha 1 lá na frente, tá vendo? São dois sistemas, né? Então, os 50 milhões de reais, tá 25 lá e 25 aqui, tá? Mas essa unidade ela não tem flare. Tá? A gente não tem flare. Temos um ground flare na unidade 3, mas é um flare de chão, então a gente enfim, não é imperceptível para a comunidade. Quando você fala de diminuição de ruído, é ruído sonoro mesmo. Sonoro. Que é o que a população ouve, aqueles barulhos. Exatamente. E às vezes tem o receio de que vai explodir tudo, vai acontecer alguma coisa. Ele acabava dando como se fosse um estrondo, né? É o que eu falei, como a emissão era na velocidade sônica, o ruído era alto. Então, com o resfriamento, a gente está agora numa situação muito confortável. E primeiro foi a redução de frequência, né? A gente tem, sei lá, um evento cada 2 anos, que é o normal dessa tecnologia. Só que agora com a consequência 100% atenuada, né, para fora da cerca do empreendimento. Não, né? E aproveita, né? Antes e agora você aproveita ele para comercializar. A Braskem ela está entrando muito forte nessa parte de reciclagem, né? E realmente a gente pode pegar o que sai e encaminhar para reciclagem. E já deu para sentir assim, no número de reclamações diminuiu, aquele que o pessoal costumava ligar? Depois que a gente tem esse sistema, reclamações daqui a gente realmente não teve mais. Zerou. Né? Mas enfim, como eu comentei, a gente partiu uma linha em maio, outra linha em abril. Então, enfim, a gente está aí com um pouco menos de 6 meses, mas pós EVS a gente não teve mais reclamações. O trabalho de comunicação da Braskem vem surtindo efeito também em orientar a população em relação a todas essas ações perante a sociedade? Eu acho que é bem importante a gente estabelecer esse diálogo, né? Muitas vezes a gente tem medo daquilo que a gente não conhece. Quando a gente conhece, né, eu acho que fica mais tranquilo. As próprias autoridades, CETESB, o João que está aqui, ele sempre foi muito importante para nos desafiar a melhorar, né? Então acho que isso faz com que a gente hoje esteja numa situação bem tranquila. O pessoal às vezes fora fica com receio, né? Se a gente não tivesse confiança no nosso trabalho, a gente não ia estar do lado de um sistema, né? Às vezes eu faço aquela analogia simples que eu fiz na apresentação, né? Da válvula de segurança da panela de pressão. É exatamente a mesma coisa, só que obviamente numa escala industrial, né? Então eu diria bem tranquilo hoje com um sistema nosso. Pois não. Já pergunto, ele está funcionando há quanto tempo?
Tá funcionando. Então, como eu comentei, uma linha partiu em abril, a outra partiu em maio. Isso. Esse equipamento, pelo que eu entendi, ele vai ou impedir ou minimizar aquela emissão de floquinhos que aparecia de vez em quando na redondeza. Desde que ele começou a funcionar, não houve mais a emissão de flocos. Zero. A expectativa é que seja zero. Exatamente. Eu mostrei, né, as estácias, você vê que as colunas, a laje, né, uma laje de quase meio metro, né, esse sistema ele suporta 90 toneladas de empuxo, é uma turbina de um avião, né, e como ele entra, né, tangencial, né, para justamente provocar esse vórtice, esse turbilhonamento, ele é proposital para que a gente consiga misturar o conteúdo do reator, resfriar e coletar. Tá? Então, assim, temos muitas estacas aqui para baixo para justamente evitar esse giro da estrutura.